E aí, tudo bem? Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre execução específica. A execução específica, ela vem atrelada ao procedimento de execução. Esses procedimentos de execução, eles são ligados àquela satisfação do crédito, ou satisfação de uma determinada obrigação. Então a gente já superou todo o procedimento de conhecimento ou de formação do título executivo. Como que funciona essa questão da execução específica? Dentro do possível, tá, o juiz ele fica vinculado a satisfazer a obrigação tal qual prevista no título. O que isso significa? Que se o título fala que essa obrigação ela tem que ser cumprida de uma determinada forma ou pela entrega de um determinado objeto, o juiz fica condicionado a criar medidas que façam essa satisfação conforme a previsão do título, ou seja, que entregue efetivamente aquele objeto, ou então que pague exatamente aquela quantia, daquela forma específica. Vamos imaginar o seguinte: de uma determinada ação saiu uma condenação para que o réu faça um pagamento de um veículo, ou seja, entregue um veículo ao autor. Tá? Então, é isso que o juiz deve buscar quando da aplicação da sanção executiva. Então, cabe ao juiz perseguir exatamente o objeto do título, ou seja, o automóvel. É isso que ele tem que perseguir. Então, ele vai tentar fazer medidas para que o réu, realmente, o devedor, nesse caso já, ele entregue efetivamente o automóvel e não faça uma conversão imediata em dinheiro. Tá? Então, a ideia da execução específica, ou da especificidade da execução, é justamente garantir que a satisfação da obrigação se dê de acordo com o que o título prevê. Então, o título fala em veículo, a obrigação vai ser paga com veículo. Tá? A ideia é que não haja qualquer tipo de modificação com relação a isso, pelo menos no primeiro momento. Evidentemente que se o juiz perceber que não é possível cumprir a obrigação por causa de qualquer fator alheio, ou seja, aquele ponto ficou inalcançável. Imagine, por exemplo, que a obrigação seja do devedor pintar uma obra de arte e o juiz não consegue fazer com que esse devedor pinte a obra de arte. Já tentou de tudo, já tentou determinar multa diária, suspender direitos de dirigir, tentou todos os tipos de sanções possíveis e ainda assim o devedor insiste em não fazer a pintura do quadro. O que o juiz faz? Converte em perdas e danos e resolve isso financeiramente. Tá? Nesse caso, não tem outra opção. Tá? O problema, a grande questão é justamente essa, a falta de opção. Pela falta de opção, o juiz deixa de lado a sanção executiva que busca essa especificidade e busca uma conversão em perdas e danos para poder resolver o problema, porque afinal de contas o que a execução pretende é satisfazer a obrigação, ainda que infelizmente de uma forma diversa, tá? Mas primeiramente o juiz vai buscar sempre manter a execução tal qual prevista no título, tá? Então vamos lá. As coisas que a gente tem que levar em conta com relação a essa especificidade da execução ou princípio da execução específica, tá? Vamos lá. Primeira coisa, o Estado deve buscar a satisfação da obrigação tal qual prevista no título, tá? Então, tem o título, tem a previsão de como é essa obrigação, o que deve ser entregue, qual é o objeto, o Estado deve procurar seguir isso. Certo? Perfeito. Para tentar alcançar isso, o Estado pode se valer de sanções premiais, punitivas, ou independente do caráter, o juiz pode criar estímulos ou fazer medidas necessárias para que isso ocorra, para que essa satisfação ocorra, tá? Além disso, o Estado ele sempre vai trabalhar num sentido de garantir essa execução específica. Verificando que é impossível garantir a execução específica, aí sim ele substitui a vontade do devedor e faz a satisfação da obrigação por ele. Tá? Então vamos lá. Para a gente poder fazer essa execução específica, a gente tem alguns meios próprios. Tá? O Estado pode se valer de alguns meios próprios para alcançar a execução específica, ou seja, para seguir a execução e a satisfação da obrigação tal qual prevista no título.
Primeira dessas medidas é a subrrogação. Pela subrrogação, o Estado juiz ele retira a vontade do devedor e substitui essa vontade pela vontade do Estado em si. Então ele invade o patrimônio do devedor, pega os bens necessários para saldar aquela dívida e entrega para o credor. A subrrogação, ela só vai valer, ela só vai dar certo para garantia de execução específica se o Estado conseguir, nessa invasão do patrimônio do autor, do devedor, perdão, alcançar o bem objeto da prestação em si. Imaginem, por exemplo, que a obrigação seja de dar uma série de livros. Tá? E esses livros estão prontos, preparados em poder do devedor. O Estado pode apreendê-los e entregar para o credor. Tá? Retirar do devedor e entregar para o credor. Ou obrigação é satisfação em dinheiro, quantias em dinheiro. Mais fácil ainda, através de uma penhora online é possível fazer essa entrega de dinheiro. Ou então um contrato de compra e venda que o imóvel não foi entregue. O Estado pode retirar o imóvel do devedor e entregar efetivamente. Fora isso, quando depender de uma ação ou uma inação do devedor, tá? uma obrigação de fazer, ou até mesmo a entrega de um objeto que deva o devedor criar aquele objeto, fica muito difícil com a subrrogação alcançar a execução específica. Por quê? Imaginem a mesma situação do quadro que eu falei anteriormente. Vai lá o juiz e fala: devedor, pinte o quadro e entregue para o credor. O devedor se recusa, não cumpre. O juiz fixa a multa. O devedor continua insistindo: não vou fazer. Tá? É o que ele fala e é o que ele se mantém. A partir desse momento, o que cabe ao juiz fazer? Converter em perdas e danos e transformar isso, monetizar isso. Tá? Por quê? O que o juiz vai pintar o quadro ele mesmo? Vai pegar lá o seu papel, seu bloquinho, puxar sua folha e fazer um quadro bastante profissional, né? Dependendo do talento dele. Então, um autorretrato super bem representado aqui por esse desenho. Podem ver que é uma obra de arte perfeita. Tá? Qual que é o problema, tá, gente, que a gente enfrenta nesse caso aqui? Que acaba ficando um pouco difícil de resolver. A partir do momento que o devedor não aceita ou não coopera, não apresenta o elemento volitivo de realizar a satisfação daquela obrigação, o Estado não consegue fazer no lugar dele. Então a subrrogação ela caminha de acordo com a execução específica até certo ponto. Até o ponto que o Estado consegue retirar exatamente aquele objeto. Quando o Estado enfrenta a barreira de recusa do devedor em fazer o objeto, em fabricar o objeto, ele não consegue fazer por subrrogação. Então a execução específica perde espaço, se transforma naturalmente numa indenização por perdas e danos, tá? Por isso, a subrrogação, além dela ser a medida mais invasiva, por causa disso, a subrrogação fica num segundo plano. Primeiro, o juiz tenta outras formas de fazer o devedor satisfazer justamente a obrigação. Essas outras formas, tá? Elas dizem respeito à coerção, tá? O que vem a ser a coerção? Coerção são medidas que o Estado cria dentro do processo de execução, dentro do procedimento, da fase executiva. São medidas que o Estado cria para estimular que o devedor cumpra voluntariamente a obrigação. Tá? Então, na coerção, o Estado não substitui a vontade do devedor. O Estado cria mecanismos para que o próprio devedor vá no processo e cumpra a obrigação, satisfaça a obrigação que ele estaria vinculado, tá? Qual que é a ideia, então, da diferença básica entre coerção e subrrogação? Na subrrogação, o Estado assume a vontade do devedor, o devedor é retirado enquanto elemento volitivo, e o Estado começa a satisfazer a obrigação por atos próprios, tá? No lugar do devedor. Então, o devedor fica inerte, quietinho, e o Estado vai satisfazendo as obrigações por ele. Na coerção, não. A coerção assume outro caráter. O Estado ele provoca, ele cutuca o devedor para que o devedor realize
aquela satisfação de obrigação, ou pratique os atos necessários à satisfação da obrigação, tá? Então vamos lá, como que o Estado vai fazer essa coerção? Ele vai criar medidas ou sanções que têm caráter ou premial, tá? Ou caráter punitivo. É bem simples de entender, tá? As sanções de caráter premial, elas dão um bônus para o devedor. Então imagine a seguinte situação, o devedor tem que pagar uma determinada quantia, o juiz fala, olha, vou te dar 3 dias para pagar, e se você pagar nesses 3 dias, você paga metade dos honorários que são devidos. Os honorários já são devidos, o juiz está cortando pela metade. E está dando um estímulo adicional, tá? Para que o devedor pense que é um bom negócio. Para que o devedor sinta que é um bom negócio. Ou seja, ele vai fazer a satisfação da obrigação da mesma forma. A única diferença é que ele vai pensar, poxa, se eu fizer isso agora, de acordo com o que o juiz me pediu, me deu de prazo, eu saio ganhando. Eu ganho aquele pontinho, eu ganho aquele descontinho esperto, tá? Então a ideia da sanção premial é justamente essa, passar para o devedor, dar a ideia para o devedor de que ele sai ganhando, de que ele tem um plus por cumprir a obrigação voluntariamente. Evidentemente é um pouco difícil da gente ver isso, até porque a sanção premial, até dentro da cultura do brasileiro, ela não tem uma aceitação muito grande. E é meio complicado da gente atribuir sanções premiais ou dar muitos descontos para o devedor, porque isso acaba atingindo o direito do credor, que também não merece ter o seu patrimônio descontado, o seu crédito descontado. Tá? Tanto que a sanção premial que a gente vê na lei é justamente nesse procedimento de execução de título extrajudicial, e o desconto ele recai sobre o honorário do advogado. Vejam que o cliente em si, ou o credor originário, ele não tem prejuízo nenhum. O desconto de honorários é referente aos honorários da execução. Por quê? Porque o procedimento é abreviado. Qualquer outro honorário fixado em outro momento já não teria desconto. Desconto é no procedimento de execução. Tá? Fora isso, o juiz poderia descontar custas, talvez, ou eliminar custas processuais, teoricamente. Tá? Só que a sanção premial, via de regra, ela sempre deflui da lei, embora o juiz tenha autonomia para fazer. Tá? E a sanção punitiva? Como funciona a sanção punitiva? A sanção punitiva é aquele chinelão de mãe. Quando a criança está aprontando, a criança está subindo no ventilador, está fazendo tudo errado, ou está quase fazendo. A criança está indo lá com o dedinho na tomada. A mãe vira e fala o seguinte: se você continuar, você vai apanhar. Essa é a ideia da sanção punitiva. A sanção punitiva ela vem com um aviso. Se você descumprir o que eu estou falando, você leva uma punição. De uma certa forma, ela premia quem cumpre voluntariamente. Por quê? Porque a pessoa não sofre o decréscimo, não sofre a punição. Só que o efeito psicológico disso é um pouco diferente, porque a pessoa cumpre voluntariamente para se livrar de um prejuízo maior. Então, o devedor ele ainda se sente forçado ao cumprimento, diferente da premial, em que ele cumpre para se beneficiar. Tá? Então, ele tem uma sensação de bom negócio. Na sanção punitiva, não. Ele cumpre para minimizar prejuízo. Tá? Funciona muito bem a sanção punitiva. Tá? Normalmente, a sanção punitiva ela é ligada à fixação de multas. Tá? Multa simples ou multa diária, aquela multa pela reiteração da conduta ou pela reiteração da não abstenção de conduta, via de regra relacionada à prestação de obrigação de fazer ou a não prestação de obrigação de não fazer, tá? Isso é super comum de acontecer. Qual que é a grande questão da multa? A multa ela pode ser majorada se o juiz verificar que o valor dessa multa é muito pequeno ou está inócuo, ou essa multa pode ser reduzida se ele perceber que o valor é excessivo ou também não está surtindo efeito, ela pode ser inclusive retirada como prêmio. Entendam a seguinte situação: o juiz fixa uma determinada multa
no caso do pagamento transcorrer algum dia, um prazo fixo. Vamos supor 15 dias para pagar voluntariamente. Após esse prazo de 15 dias, vem lá uma multa de 10% prevista na própria lei, tá? Vamos imaginar que no 11º dia, o devedor vai e paga. No 16º dia, perdão. O devedor vai e paga voluntariamente e argumenta com o juiz pela razoabilidade. O atraso de um dia, não é justificável que ele reduza essa multa ou tire essa multa? Teoricamente, o juiz poderia, como prêmio pelo pagamento voluntário, remover a multa, tá? Entendo que não é a melhor medida, isso enfraquece um pouco a postura ou a força jurisdicional, a força coercitiva do Estado, tá? Mas poderia ser feito, teoricamente, tá? Essa sanção punitiva, então, ela vem como uma chinelada, como um tapa do Estado para o devedor que não cumpre a ordem estatal. Então, o Estado fala, pague em tantos dias, se não paga, vem multa, tá? Outras sanções, outras medidas coercitivas punitivas podem ser aplicadas, dentre as quais, por exemplo, por mais que isso me cause um arrepio, tá? Suspensão de CNH, cassação de passaporte, tá? Esse tipo de medida que o STJ tem admitido, tá? Em casos excepcionais, entendam que isso é uma excepcionalidade, tá? São sanções punitivas que podem ser aplicadas no sentido de fazer uma coerção com o devedor para tentar fazer com que o devedor pague voluntariamente, tá? Isso vem naturalmente de uma forma fundamentada e quando as outras medidas falharam, tá? São medidas um pouco extremas dentro de uma ideia de direito civil. Direito civil, sempre lembrando que ele lida muito com patrimônio. A partir do momento que começa a restringir direitos, eu estou desvirtuando um pouquinho as ideias ou o padrão do direito civil. Certo? Bom, gente, por hoje é isso, tá? É bem tranquilo, um tema bem sossegado a gente entender. Só lembrando, então, recapitulando, a sanção executiva, ela deve ser específica, ou seja, ela deve buscar a satisfação da obrigação tal qual prevista no título, tá? Muito obrigado, gente, e até a próxima.